الحمد لله رب العالمين، رب المشارق والمغارب، نحمده سبحانه ونشكره ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, louvo a Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor dos mundos, aquele que criou os 7 céus e as 7 terras e tudo que existe nele em 6 dias, e peço que a paz e a sua bênção estejam com o último profeta, o último mensageiro, que é o nosso querido profeta Muhammad Sallallahu, aquele que foi concedido o melhor livro, um livro confirmador dos livros que vieram antes dele, para prevalecer sobre eles. Hoje, prezados irmãos, vamos falar sobre o sentido da crença nos livros. Al-Muradu bil-Iman bil-Kutub. A crença nos livros, prezados irmãos, significa uma crença total que Deus enviou esses todos os livros a seus profetas e mensageiros. Dentre esses livros, alguns Deus nos informou de uma forma detalhada os seus nomes, como é o caso da Torá, que é o livro que foi dado a Moisés, a Bíblia que fora dada a Jesus, filho de Maria, as páginas de Abraão que fora dado a Abraão, os Salmos que fora dado a Davi, e o Alcorão que foi dado ao nosso querido profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Então, Deus nos falou sobre esse livro de uma forma detalhada, e existem alguns que Deus não nos falou. Então, a nossa crença deve ser total, que é Deus que enviou esses livros e não uma outra divindade e não um outro ser. Como também sobre a crença nos livros, deve-se crer que desses livros, alguns Deus escreveu ele propriamente, como diz numa passagem da história de Moisés: وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. E escrevemos-lhe nas tábuas exortação acerca de tudo e aclaração de todas as coisas. Isso revela que Deus escreveu o livro concedido a Moisés. Como também, dentre alguns livros foram concedidos aos profetas com o intermediário do arcanjo Gabriel, como é o caso do nosso Alcorão, que Deus fez chegar ao seu profeta Muhammad com o anjo Gabriel como intermediário. E por vezes Allah subhanahu wa ta'ala, e por vezes Deus falou com o mensageiro sem nenhum intérprete, como acontecia com o profeta Moisés. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. E Deus falou com Moisés, falou sem nenhum intérprete no seio, sem nenhum anjo. Deus falou diretamente. E a nossa crença, prezados irmãos, daquilo que Deus nos falou sobre esses livros de uma forma detalhada, deve ser também de uma forma detalhada. Há alguns livros que Deus nos falou de uma forma detalhada, que são os livros como o Alcorão, a Torá dada a Moisés, a Bíblia, os Salmos dada a Davi, as páginas de Abraão e Moisés. Então nós também queremos de uma forma detalhada. E aqueles que Deus não nos informou de uma forma detalhada também cremos nesses livros, porque Deus concedeu a todos os profetas e mensageiros um livro, como Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. Com efeito, enviamos nossos mensageiros com as evidências, e por eles fizemos descer o livro e a balança. Este versículo revela que Deus concedeu a todo mensageiro um livro, e alguns livros não fomos informados qual é o livro que Deus concedeu ao mensageiro
Noé, qual é o livro que Deus concedeu a outros mensageiros. Allah subhanahu wa ta'ala não nos informou, e a gente crê de uma forma também não detalhada, cremos em todos os livros, e posteriormente iremos falar qual é a sentença, qual é a nossa posição na crença dos livros. Como também, irmãos muçulmanos, deve-se crer que o que consta nesses livros, nos livros passados, das informações da verdade, que não sofreram alteração, por exemplo, no caso da Torá, da Bíblia, dos Salmos, aquilo que consta nesses livros de informação que não sofreu alteração e foi confirmada pelo Alcorão, devemos crer nela. E por último, devemos crer que o Alcorão foi revelado como um livro confirmador dos livros passados e para poder prevalecer sobre eles. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. E para ti, ó Muhammad, fizemos descer o livro com a verdade para confirmar os livros que havia antes dele e para prevalecer sobre eles. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Este é o sentido da crença nos livros de Deus